Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, temos de segunda também, mas quarta-feira a gente sempre escolhe um tema. E hoje a gente quer falar com você sobre interpretação bíblica. Será que nós estamos interpretando corretamente a Bíblia? E qual o problema de não interpretar uma parte, de ver de uma outra forma? Será que pode ter várias interpretações do mesmo texto? Eu queria conversar com o meu convidado sobre isso, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, porque é uma paixão nossa aqui no Desascope, então eu tenho certeza que essa conversa vai render muito. Antes de você começar a ouvir o nosso papo, eu quero te fazer um pedido. Para aí, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Quando você faz isso, a plataforma entende, poxa, isso aqui é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. Gratidão por você que é inscrito aqui e faz parte do canal. E agora tem uma forma de você abençoar todo o movimento Desascope, toda a equipe que trabalha aqui é se tornando membro nesse canal. Você vai estar abençoando toda a equipe. Então, se você acredita no que a gente está fazendo aqui e quer lançar uma semente naquilo que a gente está construindo, você pode se tornar membro aqui do canal e nos ajudar a continuar fazendo essa mensagem chegar mais longe. Beleza? Vamos embora? Podcast de hoje. A Conferência Talmidim é um chamado de volta ao discipulado saudável, ao evangelho vivido e à formação que gera Cristo em nós. Se você não quer apenas saber sobre Jesus, mas se parecer com Ele, então esse chamado é para você. Inscreva-se agora. Rodrigo Calça Lemos. Beleza? É isso aí, ó. Não vale fazer bullying com o meu nome, né? Calça. Eu já ia te perguntar. Você sofreu uns bullyingzinhos aí ou não? Até hoje eu sofro, né? Até hoje? Rodrigo Bermuda, né? A criatividade vai longe, né? Verdade. Na escola rolava assim. Terrível. É mesmo? Escola é um ambiente, né, que as pessoas gostam de zoar os outros, né? Exato. Eu também zoava, então chumbo trocado, como diz o outro, não dói, né? Exatamente. Tem que relevar. Mas muito legal. Eu sempre venho um pessoal assim com um sobrenome diferente e tal, assim, eu acho, tem isso, né? Na escola você pode ter sofrido, né? Mas ao mesmo tempo, depois quando você vai, por exemplo, lançar um livro, né? Aí você tem um sobrenome um pouquinho mais marcante que as pessoas vão lembrar, Uma marca né? registrada, Exatamente. Você podia ter ido para a área da moda, mas você decidiu escrever um livro. Sim, exatamente. Rodrigo, ele é um teólogo e ele escreveu um livro muito sugestivo de algo que a gente é apaixonado aqui, você conhece, que é Você Interpretou Errado. A gente tem até um quadro, né, junto com o Saulo, Você Entendeu Errado, que tem esse propósito, te ajudar na interpretação bíblica. Rodrigo, primeiro, por que você decidiu escrever esse livro? Por que escrever um livro sobre interpretação bíblica? Perfeito. Logo que eu entreguei a minha vida ao Senhor, nos primeiros momentos, ali nos primeiros meses, eu já fui chamado na igreja para dar uma saudação. Legal. E aí então escolhi um texto muito conhecido, João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E com aquela confiança de quem está começando, descobrindo o evangelho, o que é que eu fiz? Subi no púlpito e larguei. Irmãos, a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ali eu achei que eu tinha abalado, né? Como diz o outro, trazido uma saudação espetacular. Saí de lá e no final do culto, um irmão assim, mais experiente chegou até mim e disse assim: Rodrigo, você deu uma olhada no contexto desse versículo que você citou? Essa palavrinha. Com o quê? Aí ele, no contexto. Eu falei, não. Aí com aquele sentimento de ele sabe de alguma coisa que eu não sei. E aí com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, o que é que ele fez? Me explicou que o ladrão descrito nesse texto não é uma referência ao diabo, embora seja verdade que ele veio para roubar, matar e destruir, mas é uma referência aos falsos líderes religiosos. E quando ele disse aquilo para mim, foram como que escama caindo dos meus olhos. Sério? E eu lembro das palavras de Agostinho de Hipona, né? Feriste meu coração com a tua palavra. Sim. E eu te amei. E aquilo me abraçou de um jeito que eu fiquei assim apaixonado pelas escrituras e pela interpretação. É mesmo? E aí então eu comecei a pesquisar. E eu notei que eu não tinha apenas aquela interpretação equivocada. Eu tinha algumas outras. E o tempo foi passando, eu comecei a ler, pesquisar. E notei que não era apenas eu.
eram muitas pessoas que também tinham interpretações equivocadas. Então, vamos fazer um teste aqui com a galera que está nos ouvindo. Quem aqui achava que esse texto, né, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, estava falando sobre o diabo? Quem aqui achava isso? Ó, você tem que ser verdadeiro com a gente aqui, tá? Pode colocar aqui nos comentários, porque é isso, são interpretações equivocadas. Agora, interessante te ferir e de desejo de ir além com uma crítica, né? Sim. Poderia ser naquele momento, meu Deus, errei, nunca mais eu vou dar uma saudação e tal. E diferente, não, você ficou com fome, você falou, cara, então eu quero ir além, né? Nós temos que ter um coração ensinável, né? E ali foi o momento que eu presenciei, eu notei que eu precisava de fato aprender a interpretar as escrituras. Aí eu fui pro seminário, estudei teologia, notei que eu tinha outras interpretações, como eu mencionei, equivocadas. E com o passar do tempo, eu falei, poxa, por que não escrever um livro onde eu possa abençoar a vida dos meus irmãos com as interpretações adequadas? Entendi. E assim, uma coisa que é importante mencionar previamente, já que eu escrevi um livro sobre isso e é um tema um tanto quanto polêmico, é assim, esse livro, ele não foi escrito para ridicularizar as pessoas, para falar de cima para baixo, para ser melhor. Não, o intuito de fato é ser fiel à palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, do jeito que Deus não falou, não é a palavra de Deus. Eita. Isso é muito forte, né? Muito forte. Então, a palavra de Deus, do jeito que Deus não falou, não é a palavra de Deus. Tá citando a Bíblia, mas se não foi com a intenção que o Espírito de Deus intencionou, o que adianta? Isso não é palavra de Deus. Isso pode ser palavras humanas, isso pode ser até mesmo uma distorção satânica. Então, daí essa preocupação com a palavra de Deus. E o intuito, claro, não é ridicularizar nunca. Isso é muito forte, né? Eu tava conversando ontem com uns amigos É interessante que, por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo usa versículos, né? O diabo diz assim, se joga daqui e ele vai te pegar, e aí ele cita Salmo 91. E aí você fala, peraí, o diabo tá usando versículos? Sim, mas de uma interpretação equivocada. E aí, né, a palavra de Deus interpretada de forma errada pode estar na boca de Satanás, né? Sim. Isso é muito forte, né? Com certeza. Agora, qual é o perigo de interpretar errado? Porque, por exemplo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Pô, é o diabo ali. Aí, como você mesmo disse, né? E, de certa maneira, é verdade, ele veio para isso mesmo também, roubar, matar e destruir. Então tá tudo bem, se eu colocar ali que é o diabo, né? Qual é o perigo de interpretar a Bíblia errado? Olha, se nós interpretarmos equivocadamente, por exemplo, os escritos de Machado de Assis, William Shakespeare, Monteiro Lobato, ou qualquer outro escritor famoso, isso não terá muitas implicações nas nossas vidas. No máximo, um prejuízo intelectual. Entendi. No entanto, se nós interpretarmos equivocadamente as escrituras, isso pode ter implicações profundas sobre as nossas vidas. Por exemplo, isso pode trazer distorções do caráter de Deus. Isso pode afetar a nossa fé. Deixa-me dar aqui um exemplo. Lá em João 14:14, o Senhor Jesus Cristo disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei. Muitas pessoas, de forma equivocada, com base nesse texto, acredita que o nome de Jesus é uma espécie de palavra mágica, um abracadabra, um simsalabim. Então é só fazer a oração, citar ali o nome de Jesus que lacrou, que tá tudo certo, está selado. Mas não funciona assim. Por quê? O próprio Jesus, no capítulo 15, ele diz, olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem vos serão concedidos. Então olha a condição. Eu tenho que estar em Cristo e as palavras dele precisam estar em mim. Tiago, lá no capítulo 4, verso 13, se eu não estiver enganado, está escrito que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para esbanjar em nossos próprios prazeres. Entendi. Então não é sem condição alguma. Pedro, lá na sua carta 1 de Pedro, ele diz que nós homens, né, é uma forte reprimenda para nós, temos que tomar cuidado com a forma que nós tratamos as nossas esposas, para que as nossas orações não sejam interrompidas. E 1 João 5 diz que nós temos que pedir algo segundo a vontade de Deus. Sim. E se pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele fará. Então veja, se uma pessoa, ela parte do pressuposto de que, poxa, tudo aquilo que eu pedi no nome de Jesus
me será concedido sem condição alguma, sem levar em consideração o todo das escrituras, isso pode ter profundas implicações para a vida da pessoa. Ela pode se tornar frustrada, dizendo, poxa, eu oro, Deus não me atende. Mas não é de qualquer forma que ele atende, tem condições. Então isso tem, ou seja, interpretar errado as escrituras tem implicações espirituais. Eu posso, por exemplo, Douglas, afetar o próximo. Se você me permite contar um caso aqui, bem brevemente, de uma irmã que ela sempre ensinou o seu filho nos caminhos do Senhor de forma altamente piedosa. E não só ensinava no sentido de levá-lo para a igreja. Ela ensinava de fato, com a Bíblia aberta e com o exemplo. Aliás, como diz a frase, né? O conselho convence, o exemplo arrasta. Sempre foi uma mulher de Deus. Não era uma teóloga, mas era uma mulher de Deus piedosa, altamente piedosa. E o filho chegou numa certa idade que não quis mais entregar a sua vida ao Senhor, não quis mais continuar nos caminhos de Deus, e ela começou a entrar em crise. Aí o que ela fez? Chegou no pastor da igreja e disse para ele, pastor, o meu filho, ele não quer mais vir à igreja, o meu filho se desviou, ele não quer mais compromisso com Deus. Daí então esse pastor, inexperiente em termos bíblicos e teológicos, olhou para essa irmã e disse, minha irmã, você tem certeza que ensinou o seu filho nos caminhos do Senhor? Ela disse, sim, eu ensinei. Ele falou, olha, você não ensinou. Ela, por que não? Porque Provérbios 22:6 está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Entre a sua opinião dizendo que ensinou e as escrituras, eu fico com as escrituras. Quer dizer, ele pegou esse texto de Provérbios 22:6 e transformou numa promessa. Quando na verdade esse texto, nós sabemos, não é uma promessa incondicional, é uma máxima, é um princípio. É um grupo de sábios que, ao observar a vida, ou ao observarem a vida, estão dando conselhos daquilo que geralmente acontece. Na maioria das vezes. Na maioria. A ideia do sábio é, olha, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é fazer com que o meu filho não se desvie. Ok. À luz disso, o melhor caminho a se seguir é esse. Por quê? Fazendo isso, a probabilidade é maior. E convenhamos, né? Se isso fosse uma promessa incondicional, nós teríamos um problema com as escrituras e também com a prática. Por que com a Bíblia? Quantos pais nós não temos as escrituras que ensinaram os seus filhos no caminho do Senhor de forma altamente piedosa? Os pais de Sansão o ensinaram de forma totalmente piedosa. E como é que foi Sansão? Na própria prática, algumas pesquisas, alguns blogs falam que cerca de 30%, 40% da população carcerária são filhos de cristãos. Você chega lá, qual é o seu nome? Mateus, e o seu? João, e o Isaías. seu? Você tem ali o colégio apostólico às vezes, né? Então não trata-se de uma promessa incondicional. Então interpretar errado as escrituras tem profundas implicações sobre as nossas vidas. A má interpretação bíblica não é apenas um risco intelectual, é um risco espiritual. E é interessante, né? Porque às vezes a gente pega a Bíblia e uma coisa que foi muito importante para mim entender logo no começo, né? É essa dupla natureza da Bíblia, né? Como humana, escrita por seres humanos em uma geografia, em um tempo, para um grupo de seres humanos. Então, um livro humano, como você está dizendo, o Machado de Assis, foi escrito por um homem, em um contexto, para um grupo, né? Com um propósito. Mas, e aí difere do Machado de Assis e do Harry Potter, que é divina, né? Então, que pode ser transportada, pode fazer esse salto para 2015, para 2026, que vai ser aplicada hoje, né? Então, muitas pessoas olham e, principalmente dentro da igreja, principalmente quando crescerem em contextos carismáticos, pentecostais, e que é só esse aspecto divino, né? E aí vira um livro quase que de mandinga ali, de que se eu repito isso aqui, se eu falo, mesmo que eu não tenha entendido direito, vai dar certo isso aqui. Não. Essa dupla natureza é fundamental, né, da gente ter compreensão, né? E pensando nesse aspecto humano da Bíblia, no sentido de foi um ser humano que escreveu para um grupo, né? Como o contexto, a data, essas coisas importam, né? Para que a gente possa compreender o que está escrito. Eu lembro de uma ilustração que era assim, de um marido que foi viajar, né? E ele escreveu para a esposa, né? E aí ele escreve para a esposa falando como estava lá, né? E ele tinha ido para um lugar
de praia, tal, assim, um lugar quente. Ele foi a trabalho, mas era um lugar de praia, tal. E aí, terminando o trabalho, ela iria para lá, né? E aí ele pegou e escreveu para ela, falando, olha, tô aqui, cheguei, tá maravilhoso, tá muito quente aqui e tal, e eu não vejo a hora que você chegue aqui e tal. E enviou, só que ele escreveu errado o e-mail. E aí foi errado o e-mail. Ele escreveu uma letra errada e foi uma outra pessoa. Só que essa pessoa que recebeu, o marido tinha acabado de morrer. E aí ela lá em luto, ela abre o e-mail. Meu Deus. E de repente ela fala, nossa, um e-mail aqui do meu marido. Aí ele falando, minha querida esposa, já cheguei. Ela, meu Deus. Imagina, o marido dela morreu. Já cheguei, está muito quente aqui. Estou esperando você chegar. Nossa. Então você vê, muda completamente. É o mesmo texto. Enviando por um marido que tá na praia é uma coisa, enviado por alguém que morreu, né? Muda completamente a interpretação, né? Então, como é fundamental. E aí, essa palavra que esse irmão deu para você, né? Você olhou o contexto, né? Fala pra gente algumas coisas que são importantes olhar, então, quando a gente está interpretando a Bíblia, né? O que eu preciso ver para fazer uma interpretação correta? Perfeito. A primeira coisa, sem dúvida alguma, que nós precisamos observar é o contexto. Né? Não necessariamente numa ordem assim cronológica, né? Vai depender um pouquinho, mas eu costumo partir desse princípio. Eu olho sempre o contexto. Eu costumo dizer a seguinte questão: o contexto do versículo é a perícope. A perícope é um termo técnico que a gente usa para designar uma unidade textual. É um texto que tem um início, um meio e um fim. Então, o contexto do versículo é a perícope. O contexto da perícope são as perícopes anteriores e as perícopes posteriores. O contexto das perícopes anteriores e posteriores é o bloco literário. O contexto do bloco literário é o livro. O contexto do livro, às vezes, é o autor. O contexto do autor é o testamento. O contexto do testamento é a Bíblia. Esse trabalho de vai e vem é extremamente importante. Por quê? Do ponto de vista literário, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, a Bíblia possui vários gêneros. No entanto, do ponto de vista histórico, ela nos conta uma única história. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar, sem dúvida alguma, é o contexto da passagem. Os versículos não vieram voando e caíram ali de paraquedas. É por isso que, com muito amor, com respeito e carinho, eu digo, quem tiver aquelas caixinhas de promessas, jogue fora. Primeiro porque ali só tem coisa boa. Às vezes nós precisamos tomar um chacoalhão do Senhor, né? E aí tiramos lá, né? Deus te chamou por cabeça, não por cauda. Deus é contigo, varão, valor. Só tem coisa boa. Segundo porque ela é uma das maiores descontextualizadoras de versículos bíblicos. Então, a primeira coisa que precisamos levar em consideração de fato é o contexto da passagem. Eu dou um exemplo. Eu liberaria a pessoa ter se ela leu 50 vezes a Bíblia inteira. Aí a gente poderia liberar ela de ter a caixinha de promessa. A caixinha de promessa, né? Bateu 50 vezes de estudar a Bíblia inteira, você tá liberado. Boa, porque aí você sabe o contexto daqueles versículos, exatamente, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, sei lá, aleatoriamente, 1 Samuel 28:12, um texto polêmico, né? E vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz e disseste, porque me enganaste, tu és Saul. Esse versículo não pode ser interpretado de forma isolada. Por quê? Esse versículo faz parte de uma perícope. Que perícope é essa? Que começa no verso 3 do próprio capítulo 28 e termina no verso 25. Essa perícope que começa no verso 13 e termina no verso 25 do capítulo 28, ela não pode ser lida isoladamente. Por quê? Ela começa lá no capítulo 27, o contexto, né? Que vai até o capítulo 31, que é uma espécie de vai e vem entre Davi e Saul. E essas perícopes que vai do capítulo 27 até o capítulo 31 está enquadrada dentro de um bloco maior. Que bloco é esse? Que começa no capítulo 16 de 1 Samuel e vai até 2 Samuel 5 ou 2 Samuel 7. O que é interessante, que de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 5 ou 7, lembrando que originalmente os livros de Samuel eram um livro só, está narrando a história da ascensão de Davi
e da queda de Saul. Aí, os nossos ouvintes podem perguntar, mas por que isso é importante? É extremamente importante, porque o narrador, ele está mostrando a decadência de Saul e a ascensão de Davi. É por isso os contrastes. É por isso, por exemplo, que toda hora fica esse vai e vem. É Saul, é Davi. É Saul, é Davi. O autor quer fazer uma apologia a Davi e dizendo que ele é alguém piedoso, de fato, ungido por Deus, não é um usurpador. É por isso, por exemplo, quando ele está lá na caverna com Saul, é narrado que ele tem a oportunidade de matar Saul e ele não faz. Então o autor ali destrincha sobre digamos, a vida piedosa de Davi em contraste com a vida de Saul. De modo que quando eu chego lá no capítulo 28, como é que eu tenho que ler esse texto? Eu tenho que ler esse texto pensando, o autor começou lá no capítulo 16 e vai terminar lá na frente, e o propósito dele é cada vez mais mostrar a miserabilidade de Saul. Aí ele nos surpreende, porque a gente chega no capítulo 28, a gente pensa, poxa, Saul já fez muitas coisas erradas. Ele matou os sacerdotes em Nod, ele é ciumento, ele perseguiu Davi, não dá pra ele fazer mais nada. Chega no capítulo 28, o autor então acrescenta mais um demérito. O que é que ele vai fazer? Agora ele vai consultar uma médium. Os mortos. Os mortos. Isso mostra claramente que ele está em decadência. Então, a primeira coisa é essa. Quebrando a lei de Deus diretamente, sem nenhum temor mais. Né? Por isso que é mencionado no final. Né? Então, sem dúvida alguma, essa é a primeira questão. Eu lembro levar em consideração desse texto, que é para quem não lembra, esse texto é o que Saul vai, consulta a médium e pede para falar com Samuel, que já havia morrido. Né? E Samuel aparece. Né? E aí fica uma discussão, né? Era Samuel mesmo? Era um demônio? Era, né? Essa discussão. E eu lembro que uma vez a Val leu pro Davi. Meu filho tem 12, né? Ele acho que foi até o ano passado, ele devia ter uns 11, vai. E aí leu pra ele e falou assim, não, isso aí não é Samuel, não. E tal. E aí ela, mas por que você tá afirmando, né? Ele falou, porque aqui tá escrito, ó, que o espírito subiu. Você tava lá embaixo? Não é Samuel. Samuel tava Samuel. Interessante. Mas são textos polêmicos, mas realmente quando é lido isoladamente, né? Quando você vai vendo a intenção do autor, né? Aí você vai vendo que, opa, tem... E agora, é muito interessante sempre, principalmente as narrativas, né? Como os autores são intencionais em ficar mostrando esses detalhes de contraste, né? Eu gosto muito do texto, eu não vou lembrar aqui o capítulo de cor, mas que está falando sobre José em Gênesis, e de repente, do nada, corta para Judá. 38 e 39. 38 e 39. Então tá falando de José ali, José e sonhou e foi vendido e tal, e aí Judá. E aí Judá, o filho morre, e a nora, ele promete um filho pra nora, mas não entrega, aí ele vai, ela se veste prostituta, ele se deita com ela, e aí não tem ali como pagar, ele deixa pra ela o cajado, deixa pra ela a capa, deixa pra ela algumas coisas e tal, né? E eles falam, mas por que, meu Deus, tava vendo de José aqui, por que você cortou, né? O que tem a ver essa cena aqui? E aí volta pra José, e José tá onde? Na casa de Potifar. E aí tentam se deitar com ele, a mulher de Potifar, e pegam o que dele? A capa. Fica a capa. Então você vê nos dois, né? Fica a capa, fica a capa. Fica a capa por integridade, fica a capa por imoralidade, né? E aí você vê assim uma intencionalidade do autor em te mostrar essas coisas. Sim, né? não, isso é simplesmente genial. É genial. Nós chamamos isso de contexto literário. Depois a gente pode falar um pouquinho de contexto histórico, porque a galera às vezes confunde. Mas o que você está falando é que soma o que eu disse anteriormente, é muito belo nas escrituras. Os autores, eles constantemente vão fazendo esses contrastes. Peguemos, por exemplo, o relato do bezerro de ouro. Arão, né, juntamente ali com os israelitas, eles constroem um bezerro de ouro. O capítulo anterior conta a história de quem? De homens que Deus deu inteligência e sabedoria para construir a arca. Bezalel, né? Ou seja, olha o contraste. Alguns usam os dons de Deus para o bem, outros usam para o mal. E é fantástico porque ele tá em cima da montanha e Deus tá falando assim, ó, eu quero que você construa para mim um lugar para minha presença. E então ele vai pedir oferta para eles, né?
ele vai falar, ó, gente, Deus quer que a gente construa isso e Deus tá pedindo, entregue então ouro, entregue o que vocês tenham como oferta voluntária pra gente construir esse lugar pra presença de Deus, né? E aí, ao mesmo tempo, é como se o diabo tivesse pedido, não, oferta vocês pra gente fazer um ídolo. Né? Olha o contraste, né? É. Agora, um outro texto sobre essa questão de contraste, e que eu gosto muito, assim, eu sou extremamente apaixonado, é Lucas 18. Lucas 18 é narrada a história do famoso mancebo de qualidade, né? Popularmente conhecido como jovem rico. Ele chega até o Senhor Jesus Cristo e diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo disse, olha, guarda os mandamentos. Ele fala, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Então, aí Jesus pede algo a ele. Aí ele então, devido ao seu apego às riquezas, ele decide simplesmente não fazer. E então, ele se retira. Jesus olha para os seus discípulos e diz, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos então ficam espantados e falam, se for assim, ninguém pode se salvar. Aí Jesus fala assim, olha, para Deus é possível. Deus pode fazer essas coisas. Aí o capítulo seguinte conta a história de quem? De Zaqueu. Zaqueu é o camelo que Jesus fez passar no buraco da agulha. Olha que contraste intencional. Isso é lindo nas escrituras. É maravilhoso, isso é maravilhoso. Outro que eu gosto também é o último, né? Pra não ficar aqui de contexto literário, né? Mas eu gosto muito dele falando o anjo aparecendo pra Zacarias, né? E na sequência o mesmo anjo aparecendo para Maria, né? Um sacerdote, homem, velho, uma dona de casa, menina, mulher, né? E aí e é muito doido, porque os dois perguntam a mesma coisa, basicamente, né? Como isso vai se dar? Eu sou velho. Como isso vai se dar? Eu sou virgem. Mas a pergunta dele é questionando, e a pergunta dela é tendo dúvida, né? Porque ele, a consequência é ficar mudo e ela, a consequência é receber uma explicação, né? Então, é muito lindo assim, você ver ele já avisando, ó, vai ser mais fácil lidar com os simples aqui do que com os sacerdotes aqui. Já né? está adiantando, né? Um prenúncio, um prelúdio, um presságio daquilo que virá. Perfeito. Muito bom. Aqui no livro, né? Então, o livro se chama Você Interpretou Errado. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui para você pedir o seu. Vou deixar o link aqui. Tenho certeza que vai te abençoar muito. O verdadeiro sentido por trás dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. E a pergunta você colocou aqui, Rodrigo, 49 versículos. Você quer matar o pessoal com toque? É isso? É um desejo seu? É um desejo 49 versículos. Por que não 50? Poderia ter colocado 50, né? Eu já estava de saco cheio, brincadeira, né? Já estava ali, eu preciso entregar isso logo. Mas não, que eu fui escrevendo, né? Chegou no 49, né? Eu gostei do número e falei, vou deixar. Muito bom. Meu pai tem um livro chamado 104 erros que um casal não pode cometer. Olha só. O pessoal fica maluco, gente. 104, poderia ser 100, 105, né? Acho que é até mais vendável, né? 100, né? 50. Mas o pior é que 104, aí o pessoal lembra, né? 104. Ficou um número marcante, sim, do livro. Não tão popular. Quais são alguns textos, e aí você poderia, se você pudesse, até variar na dica de interpretação que você vai dando, porque a gente falou um pouco sobre contexto literário, né? Qual que seria um de contexto histórico? Por exemplo, se você conseguir lembrando aí o que está no livro aqui, ou que tenha outros textos que você diria que aí tem outras regras de interpretação que você Perfeito. Nós podemos dar um exemplo do contexto histórico. Eu vou abrir aqui um texto, bem rapidamente. Esse texto eu preciso lê-lo. Eu tenho um carinho assim, muito especial por esse texto bíblico. É Apocalipse capítulo 3. Legal. Apocalipse capítulo 3. As cartas de Jesus aí. Exato. Aqui especificamente a carta que ele enviou à igreja de Laodiceia. Versículo 15 diz assim, ó. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Muitas pessoas, e mais uma vez eu falo isso de forma absolutamente respeitosa, sim. de forma errada, interpreta esse texto da seguinte forma. Ou você é quente, no sentido de ter uma espiritualidade fervorosa, né? Fogo puro. Ou você é ímpio, ou você é frio, ou você é indiferente. Porque se você for aquele crente meio Raimundo, né? Um pé na igreja todo mundo, meio geladão ali, não ter tanta busca ao Senhor, ele está a ponto de te vomitar.
No entanto, essa interpretação ela é parcialmente equivocada. Sim. E para nós interpretarmos corretamente esse versículo, nós precisamos olhar o contexto histórico, mais especificamente a geografia da Ásia Menor. Ao norte ali de Laodiceia, tinha uma cidade a 10 quilômetros aproximadamente, chamada Hierápolis. Hierápolis era conhecida por suas águas quentes, termais, inclusive… Caldas Novas. Tá? Exato. As pessoas iam lá tomar banhos, né? E tinha até alguns até tratamentos terapêutico, né? Que elas se submetiam e eram curadas. No entanto, ao leste de Laodiceia, tinha uma outra cidade, aproximadamente ali a 16 quilômetros, conhecida como cidade de Colossos. Colossos, diferentemente de Laodiceia, que tinha águas, de Hierápolis, que tinha águas quentes, Colossos tinha as águas geladas, refrescantes. As pessoas iam lá tomar água, viajantes passavam por aquela cidade, enfim, era algo que trazia benefício. Lembrando que a água gelada era algo difícil de se ter, né? Muito Na época difícil. que você não tinha produção de gelo, de geladeira e tal. Não era algo simples, era algo muito bom ter uma água gelada para beber. Perfeito. Então era uma água perfeita, fazendo aqui um trocadilho, né? Para as pessoas beberem. E aí então, nós temos esse cenário. Hierápolis, 10 quilômetros ao norte, águas quentes, terapêuticas, que curava as pessoas. Colossos, ao leste, aproximadamente 16 quilômetros, águas geladas que servia para refrescar. Laodiceia, em contraste com essas duas cidades, não tinha abastecimento próprio. As águas de Laodiceia vinham de uma outra cidade chamada de Denizli, que ficava aqui ao sudoeste. As águas de Denizli eram igualzinhas às águas de Hierápolis, quentes, terapêuticas, curativas. No entanto, até chegar em Laodiceia, passando ali pelos aquedutos, essa água chegava morna. E não apenas morna, ela chegava cheio de carbonato de cálcio, que provocava náusea. Uau. Com esse background, né, que é a expressão que nós usamos, com esse contexto geográfico e histórico em mente, aí sim nós podemos entender o verdadeiro sentido do texto. Ou seja, quando Jesus diz para Laodiceia, você não é quente nem frio, ele não estava fazendo comparações como sendo algo positivo e algo negativo. É como se Jesus estivesse dizendo, ó Laodiceia, você não é quente nem fria, ou seja, você nem cura e você nem refresca. Quem dera se você curasse, você transformasse, você refrescasse, você tivesse algum efeito terapêutico na vida das pessoas, você saciasse as pessoas. Você não é assim. O cristianismo, a espiritualidade que você vive não tem utilidade para curar e para refrescar. Sabe com o que se assemelha a vida que vocês estão levando? Com a água que chega de Denizli até a cidade de vocês, morna e cheia de carbonato de cálcio, não serve para nada. Em outras palavras, vocês estão sendo imprestáveis. Uau. Então isso fala para nós da importância de nós como cristãos, como comunidade, sermos relevantes. Parecido com o sal, Sim. insípido. Exato, sermos relevantes no contexto que estamos inseridos. Uma comunidade cristocêntrica, ela precisa curar e ela precisa refrescar. Quando ela perde a sua essência, ela se torna imprestável. E essa não é a vontade de Cristo para nós. Muito bom. Eu vejo que também o que fica claro ali é também uma questão de intensidade, né? Então há uma intensidade quente, né? Há uma intensidade gelado, né? Uma integralidade, né? E aí quando você não é nem uma coisa nem a outra, né? Você eu tenho um texto até que mexe muito comigo, eu não vou lembrar agora o versículo exato, mas falando de um rei, e diz assim, ó, que esse rei fez o que era a vontade de Deus, mas não de todo o coração. Isso é muito forte, né? Você fala, não, ele fez o certo, mas não de todo o coração. Né? Essa coisa morna, né? Essa coisa de meio coração, né? Eu leio a Bíblia, mas é aquela leitura, né? Eu oro, mas por obrigação, oração, né? Vou na igreja, mas eu faço serviço, mas é sempre medíocre, né? Muito bom, meu, muito bom. E até nesse texto, na sequência dele, né? O Senhor Jesus Cristo chama a igreja, né? Você é pobre, cega e nua. Isso tem também implicações, né? Porque a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Ela produzia uma lã famosa na época. E ela também tinha um tratamento com pó frígio, um colírio, né?
pros olhos. Então, você vê Jesus ele se ele usa valendo, todo né, o contexto, de todo aquele né? contexto, daquela metáfora. E isso, né, muito provavelmente, Deus é soberano. Ele pode dizer isso para nós. Mas muito provavelmente ele não sussurrará essas informações em nossos ouvidos, né? Então é necessário você ter esse conhecimento histórico. E o finalzinho do texto para mim é interessante, né? Porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. O verbo bater ali, o verbo cruo na língua grega, ele está em um determinado tempo verbal que transmite a ideia de algo contínuo. A melhor tradução, digamos assim, literal do texto seria: eis que estou à porta e continuo batendo nela. Ou seja, a insistência de Jesus em voltar a ter um relacionamento com a igreja. Não, para mim esse texto, eu também sou apaixonado nesse texto, porque ele traz o contraste exato do evangelho, né? Que o evangelho não tem medo de falar: você é pobre, cego, nu e você tá desgraçado, né? Então, o que eu sinto é que o evangelho pregado hoje, muitas vezes, tá morno, porque ele não chega nesse ponto de ofensa, né? De você é pobre, cego. Imagina aquela igreja lendo a carta, né? Você é pobre, cego, nu, entendeu? Digno, você tá desgraçado, cara. Tá horrível o que vocês estão vivendo. É como o Keller falou, Eu né? quero Não- vomitar na sua boca. Como o Keller falou, não tenha receio de ofender as pessoas com o evangelho, Não. com a verdade. Elas passam a vida toda ofendendo a Deus. Mas por quê? Porque a sequência, ela é meio assustadora, dizendo: peraí, e eis que estou à porta e bato pedindo para entrar e eu quero almoçar, eu quero cear com você. É nesse sentido de: você tá na porta de alguém pobre, cego, nu e todo desgraçado? Sim. Eu quero estar aí com vocês e poder ser a restauração de cada uma dessas coisas. Então, o evangelho é esse contraste, né? Sim. De não tem medo de ofender, mas também apresenta uma cura poderosa ali o tempo inteiro, né? Com certeza. Muito bom. O que mais? Qual outro texto que você gosta, assim, que tá no livro? Olha, tem alguns. Mas, por exemplo, nós poderíamos citar um texto que é muito conhecido, que é o Salmo 116:15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ok. Esse versículo, Isso aí foi muita coroa em velório. exato, né? Alguns velórios eu também já ouvi esse versículo. E normalmente se interpreta esse texto da seguinte forma: olha, meus irmãos, nós estamos aqui tristes, cabisbaixos, chorando devido à partida desse irmão ou dessa irmã. No entanto, aquilo que para nós é momento de tristeza, de dor, como sendo algo ruim, para Deus é bom. Porque essa pessoa está com Deus. E é o que está escrito no Salmo 116:15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ou seja, Deus ele vê com prazer, com alegria, porque agora aquele justo, aquele santo Tá com ele. está com ele. No entanto, quando nós olhamos o contexto desse versículo e também a palavrinha aqui usada, nós descobrimos uma outra realidade. No contexto, está sendo descrito um salmista. Um salmista que acabou de ser livrado da morte. Ele diz que laços de morte o envolveram. Ele passou por uma situação de perigo muito grande. Quase morreu. E aí ele promete então fazer um sacrifício ao Senhor. E no final ele diz, parafraseando o texto: ó Senhor, tu me livrastes. Sabe por quê? Porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ou seja, o sentido a minha vida custa caro. A minha vida é valiosa. Eu tenho muito valor para ti. Por isso o Senhor me livrou da morte. Então o sentido é que a nossa vida é muito valiosa. Esse texto tem que ser usado onde? Quando nós estivermos em nossas igrejas e eventualmente algum membro, algum irmão passou por uma situação e foi livrado da morte. Aí ele vem contar um testemunho. Aí após o testemunho, você pega ali o microfone e fala: sabe por que Deus te livrou? Porque você é precioso. Aí você usa o Salmo 116:15 nesse sentido. Por quê? A aplicação precisa ser próxima do texto. E é muito doido, porque esse, para mim, é um dos textos muito mal interpretados por termos uma visão muito romana, grega e dualista, né, na verdade, dualista da Bíblia, né? Então, a gente sempre fica nessa ideia de tipo assim, terra ruim, céu bom, né? Sendo que terra é uma criação de Deus. Estar sem Deus é ruim, estar com Deus é bom. Então, aqui agora vivendo, estando com Deus,
é bom. Uhum. É a vontade de Deus que você esteja vivo aqui agora e faça a vontade dele. E sim, quando morrermos, estaremos com ele, Com certeza. aguardando ressuscitar e estar novamente na terra com ele, agora com o corpo glorificado. Então, para um judeu não faria sentido isso, né? Ah, não, Deus está feliz com sua morte. Não. Exato. Ele está feliz em te manter vivo, fazendo a vontade dele, andando com ele, né? Então é um dos textos que a gente vai interpretar errado, porque a gente vem com a nossa carga ocidental querendo colocar sobre a Bíblia, que é um texto judaico, né? Isso que você está falando é muito importante. Nós temos que entender a mente hebraica no processo interpretativo. Nós, latinos, americanos, ocidentais, temos uma visão assim um tanto quanto diferente, né, da mentalidade hebraica. Por exemplo, nós vemos o trabalho como sendo algo negativo. Quando na mentalidade hebraica, até Adão, por exemplo, ele trabalhava intelectualmente, dando nome aos animais, e fisicamente antes da queda. Sim, antes então, da queda. Você percebe que às vezes os nossos pressupostos, às vezes não sempre, né? Eles acabam influenciando muito na interpretação das escrituras. É por isso que eu sempre digo, ninguém lê as escrituras de uma forma neutra. Não existe uma pessoa rasa, sem entendimento nenhum, sem pressupostos prévios na hora de se ler o texto. Nós lemos o texto bíblico com as nossas alegrias, com as nossas dores, com os filmes que assistimos, com os conselhos que recebemos, com as pregações que ouvimos, com os podcasts que escutamos. Então nós já vamos para o texto bíblico cheio de pressupostos. E curiosamente, nós não damos conta disso. A gente, Douglas, só descobre que estamos lendo o texto bíblico com determinados pressupostos quando encontramos alguém que pensa diferente da gente. Isso é verdade. Você pega João capítulo 4, a história famosíssima da mulher samaritana. O texto fala que ela teve 5 maridos. Geralmente, devido a tantas pregações que nós ouvimos sobre esse texto, essa mulher era alguém promíscua. Era uma mulher que não tinha um relacionamento com Deus, era uma perdida e tal. E alguns pensam até em olhando com o sentido até de uma prostituta. Né? De uma prostituta, né? No entanto, o que é interessante, existe uma grande possibilidade de os maridos dela ou terem morrido, que era muito comum, ou terem abandonado. E aí então, possivelmente, talvez, ela já tenha sofrido muito, porque os 5 maridos deixaram ela. Mas agora chega Jesus, que nunca a abandonará. E claro que a questão ali é espiritual e não física. Chega o Messias, aquele que vai dar sentido a ela. Não, isso é muito bom. E aí você vê que a gente impõe certas coisas, né? Quer mais um pouquinho de água? Por gentileza. Obrigado. Obrigado. A gente vai impondo certas coisas. E por isso que é tão importante esse estudo de contexto, esse estudo de contexto histórico, né? Até uma vez eu vi um teólogo dizendo algo muito, muito legal, assim, que me balizou em algumas coisas. Porque, às vezes, quando a gente começa a interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente fala assim, poxa, eu precisava aprender grego, eu precisava aprender hebraico, porque aí eu vou no original e tal, né? E se a gente for pensar, seria muito bom, muito importante, mas a gente tem ótimos, né, estudantes de hebraico e de grego que fizeram um trabalho maravilhoso para nós nessas traduções, né? Hoje nós temos traduções muito boas, né? E aí esse teólogo falou assim, então se você fala assim, não tenho tempo de fazer tudo, então entre estudar línguas originais e estudar contexto, estude contexto. Sim, a maioria das explicações dos versos mal interpretados é por conta do contexto. Não de má interpretação, não de línguas originais. Uma tradução, né? Exato. Claro, as línguas originais, elas são importantes, né? Se você puder, exato. Maravilhoso. Poxa, não vamos militar contra isso de forma nenhuma, até porque se nós temos uma tradução em português, foi porque alguém estudou grego, hebraico, aramaico, latim e outras línguas. Então, temos excelentes traduções. No entanto, existem coisas, são todas? Não, mas alguns detalhes que você só percebe nas línguas originais. Se você me permite, eu vou dar 2 exemplozinhos aqui. Um do AT e um do NT. Vou começar pelo Novo Testamento. E lá em Marcos 6,3, o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de carpinteiro. Não é este o carpinteiro? A palavra carpinteiro vem do grego tekton, né? Daí vem a nossa palavra arquitecto, né? Então, tekton precisa ser olhado com muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas tendem a pensar num tekton, num carpinteiro, como um sinônimo de marceneiro, ou aquele que mexe exclusivamente com madeira. No entanto,
Quando você pega alguns estudiosos e os dicionaristas, lexicógrafos, gramáticos, e você estuda um pouquinho esse termo, o que é que você descobre? Que um tecton era alguém que mexia com madeira, sim, mas com pedra e possivelmente até mesmo com metal. E aí quando nós olhamos a geografia da Palestina, Galiléia, Samaria, e aqui a parte da Judéia, nós descobrimos que não tem tanta árvore assim, especialmente ali na parte da Galiléia. Então, muito provavelmente, Jesus mexia mais com pedra do que com madeira propriamente dita. Ou seja, o sentido melhor é que Jesus fosse uma espécie de construtor. Inclusive, na época dele, antes de iniciar o seu ministério, Séforis estava em construção. Então, é muito possível, os estudiosos aventam essa possibilidade de Jesus ter trabalhado como construtor, uma espécie de pedreiro da época. Sim. E isso explicaria, por exemplo, talvez algumas das suas ilustrações, né? Então, veja como você olhar um termo com mais cuidado, com mais carinho, isso pode trazer um sentido mais profundo. É claro, a tradução não tem como transmitir isso, né? Aliás, ninguém vai mexer de trocar ali carpinteiro para construtor, né? Não tem como, porque isso vai dar ruim. Mas quando você estuda determinados termos, você descobre coisas impressionantes. No Antigo Testamento agora, tem um texto que eu sou assim simplesmente apaixonado. Lá em Gênesis capítulo 9, após Deus ter mandado o dilúvio sobre a terra, ele diz que fará uma aliança com Noé. E qual que é o sinal dessa aliança? É um arco, que as pessoas falam arco-íris. O hebraico não fala arco-íris. O hebraico fala arco. A expressãozinha keshet. Keshet ali é uma referência, muito possivelmente, a um arco de guerra. Ou seja, no contexto, é como se Deus estivesse dizendo: antes eu estava flechando a terra com o meu juízo. Deus é descrito como um grande guerreiro. Deus estava ali flechando a terra com o juízo através do dilúvio. Mas agora eu fiz uma aliança com vocês. Nunca mais vou destruir a terra com água. E qual é a prova disso? Eu vou pendurar o meu arco nas nuvens. E curiosamente, esse arco está para baixo ou está para cima? Está para cima. Sim. Se tivesse para baixo, indicaria apontando para nós. Guerra. Se está para cima, significa que ele não está em guerra com a humanidade, no sentido de que ele não mais destruirá a terra. Se tivesse descansado com água. o arco dele. Exato. Então você olha determinadas palavras e você fala: rapaz, a tradução é maravilhosa. Temos excelentes traduções. Eu diria que talvez os brasileiros são privilegiados. São as melhores traduções do mundo. São excelentes traduções. Só que tem palavrinhas que você... Pega, por exemplo, a palavra shalom. Shalom é paz, ausência de guerra. Não, shalom é muito mais do que isso. Shalom é um termo que é usado de uma forma muito abrangente. Quer dizer que você seja completo em todos os aspectos. Então, o estudo de determinadas palavrinhas pode aprofundar bastante o texto bíblico. E claro, você pode fazer isso através dos comentários bíblicos, dos dicionários e com as nossas excelentes traduções em português. Agora, puxando esse gancho, fazer uma pergunta para você, assim, não diria polêmica, não é polêmica, mas qual a melhor tradução? Aquela que você lê e entende. É isso que achei que ele esquivou da minha pergunta. Mas qual que você mais gosta, assim? E se você tá com alguém ali começando a estudar a Bíblia, o que você indicaria? Tá, vamos falar um pouquinho assim de traduções. Não existe, digamos, uma melhor tradução da Bíblia. Por quê? Tudo vai depender do estilo que uma tradução é feita. Para você fazer um texto, você precisa definir pelo menos duas coisas. Primeiro, é o tipo de texto que você vai usar como base. O Antigo Testamento a gente usa o texto massorético, né, o Códice B Leningrado e tal, mas se consulta também Septuaginta, Pentateuco Samaritano, o Targum e outros textos. No Novo Testamento, aí a questão é um pouco mais espinhosa, porque você tem ali pelo menos 3 tipos de texto. Você tem o texto recepto, você tem o texto majoritário, você tem o texto eclético. Então, para se determinar uma excelente tradução, começa partindo desse princípio. Qual texto base foi usado para realizar a tradução? Segundo, o tipo de equivalência que é usado, ou seja, a forma de se traduzir aquele texto. Tem traduções, como por exemplo, ao meio da Revista Corrigida, que ela segue uma equivalência
formal. Ela está preocupada ali com a forma do texto. Então tá lá o texto hebraico, né? Bereshit bara Elohim. Tá lá. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. É quase que, claro que isso é impossível, mas é quase palavra que a palavra, né? palavra por palavra, né? Então tá preocupada ali com a forma do texto. Uma tradução mais de equivalência conceitual dinâmica, uma NVI, uma NVT, ela não está necessariamente preocupada com a literalidade. Claro, quando dá para ser literal, ela é literal. Mas há momentos que ela entende que a tradução precisa ser mais conceitual, para transmitir o conceito a fim de que o leitor consiga entender. Aí nós pegamos, por exemplo, o caso de Jó, quando Deus diz a ele: cinja os seus lombos. Cingir os lombos, literalmente, significa você pegar a ponta do vestido ali, da túnica, e você colocar por dentro aqui do vestido, do cinto de pano que fica na cintura. Isso é, literalmente, cingir os lombos. Só que ali Deus está falando com Jó de uma forma metafórica, porque cingir os lombos, como era uma prática muito comum, tornou-se uma metáfora para induzir um indivíduo para uma situação assim de alerta, de cuidado, enfim, de agilidade, de uma espécie de presta atenção. Esse é o sentido metafórico. Era um se preparar para correr, por Exato. exemplo? Quando eles iam correr, guerrear, trabalhar, eles subiam ali a túnica e tal. Só que ali com Jó, o sentido, devido a essa prática constante de cingir os lombos, o sentido é metafórico. Então quando Deus diz a ele, cinge os lombos, a ideia é, esteja preparado. Uma tradução mais dinâmica, mais conceitual, o que é que ela vai fazer? Ela vai se preocupar com essa conceitualidade, vamos colocar assim, do texto. É porque seria mais ou menos assim, se eu falasse assim, terminado o podcast, o Rodrigo deu no pé, né? Então, para quem conhece português, sabe que isso é ir embora, saiu fora e tal. Exato. Aí, na ARC seria deu Cingir os no lombos. pé, entendeu? Isso, e aí, no na caso, NVI seria, e ele foi embora rapidamente. Então. Perfeito. Então, por que eu estou usando esses dois exemplos? Para dizer o seguinte, qual tradução é melhor? Depende. Por quê? O hebraico diz literalmente cinge os lombos. Então, uma tradução literal é bacana, é perfeito. Só que a tradução conceitual, ela não está negando o texto. Pelo contrário, ela está transmitindo, a meu ver, até com mais clareza para aquele que não conhece a metáfora do cingir os lombos. Sim. Então, tudo depende do público-alvo e do que será feito. Sim. Se é um leitor comum, e aí eu respondo a sua outra pergunta, eu indico normalmente NVT. NVI. Também tenho gostado muito. Nova Almeida atualizada, eu tenho um carinho assim pela NVI e pela NVT. Se eu vejo que a pessoa, ela é muito leiga mesmo, eu indico talvez inicialmente uma NTLH, para ela começar ali a entender. Talvez, né, não para subir no púlpito e pregar, mas até uma mensagem. Inclusive, as pessoas às vezes criticam a mensagem, né? Só que você tem que entender a mente do tradutor. Exato, Por que ela foi feita? Ela não foi feita para um exegeta abrir ali e fazer uma análise para você lê-la no púlpito. Não. Foi feito para evangelização. Então, para aquele propósito específico... Ela é considerada uma paráfrase. Né? Uma paráfrase. Que é um outro tipo, digamos, de equivalência. Procura, se você nunca viu, a Bíblia a Mensagem. É fenomenal. Aí você pega um texto, leia esse texto. Né? Leia o Sermão da Montanha, por exemplo. Leia na NVI ali, na NAA, na NVT. Aí depois vai se ler lá. Então, eu diria que ler a mensagem seria equivalente a ouvir uma pregação. Né? Porque uma ilustração. O Eugene Peterson já está interpretando para você ali e já, né, esmiuçando ali, tanto que os textos são até mais compridos. Né? Ele fez pro filho, né, inclusive. É mesmo? Não sabia. Isso é muito interessante. Então, eu gosto de usar a mensagem para captar ilustrações. Você pega, por exemplo, aquele texto, né? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as alparcas dos seus pés. João Batista. A mensagem, por exemplo, parafraseia esse texto da seguinte forma: olha, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele é o protagonista do drama que eu não tenho capacidade nem de ser o coadjuvante. Muito bom, muito bom. Ou seja, uma ilustração sensacional. E mais atual para nós, né? Exato. Então, assim, resumindo, a melhor tradução, ela vai depender de vários critérios, mas eu diria que ela depende mais também do público-alvo. Quem você quer atingir com esse tipo de tradução. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu achei muito legal no livro, para você que está querendo um livro para aprender mais sobre interpretação bíblica,
é que você também usou, número 1, por que interpretar a Bíblia de forma correta, um pouquinho do que a gente falou aqui, por que interpretamos a Bíblia de forma errada, perdão. Versículos mal interpretados na narrativas do Antigo Testamento, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos. Qual a importância também? Porque não tem só um jeito de interpretar a Bíblia, por um dos motivos que você citou, que a Bíblia tem vários estilos literários, né? Então, qual a importância de a gente aprender como é que interpreta cada estilo literário? Perfeito. O estilo literário, também chamado às vezes, estilo literário? de gênero literário, gênero textual, é um termo técnico usado para designar um grupo de textos que eles possuem semelhanças entre si, na sua forma e no seu conteúdo. Por exemplo, bula de remédio. Okay. Ela tem uma forma, uma estrutura, um tipo de conteúdo, de modo que é um tipo de texto específico. Okay. As receitas, geralmente, elas têm um estilo específico, elas seguem uma estrutura. Estou usando exemplos assim mais simples, né? Para que nós possamos compreender. Porque é só você pensar em uma receita e uma poesia, né? Exato. Então, isso assim, aqui é literal. Isso você pega literal. cada uma das palavrinhas e faz. Esse aqui, geralmente... Exato. Então, isso é um gênero textual, um gênero bom. literário. É um termo técnico usado para designar textos que se parecem entre si na sua forma, estilo e conteúdo. A Bíblia, do ponto de vista histórico, eu até mencionei isso antes, ela nos conta uma única história. A história da criação, queda, redenção e consumação. Inclusive, só um rápido comentário sobre isso que eu acho assim lindo, né? Você pega, por exemplo, desse ponto de vista histórico, é uma história única, né? E você vendo alguns filmes, especialmente os filmes mais hollywoodianos, o diretor às vezes escreve o filme, né? E tal, ele participa ali e às vezes ele assume um personagem. Aí a galera diz que foi Hollywood que criou isso, né? Só que na verdade quem criou isso foi o Deus Todo-Poderoso, né? Porque ele está na história e depois ele aparece ali, né? Na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu lembrei disso, assim, algo que é muito interessante. Então, do ponto de vista histórico, nos conta uma única história. Mas do ponto de vista literário, a Bíblia possui vários gêneros. Narrativa, poesia, profecias, evangelhos, epístolas, apocalipses, de modo que são como os jogos. Para que eu possa jogar determinado jogo, ou até mesmo assistir e entender, eu preciso conhecer as regras daquele jogo. Muito bom. Se eu não conhecer as regras daquele jogo, eu não posso jogar. Eu até posso, mas vai dar ruim, né? E eu também não posso, teoricamente, assistir, porque senão não vou entender. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti basquete, o cara jogou uma cesta lá e fez mais de um ponto. Eu falei, mas é uma cesta, mais de um ponto, porque eu não conhecia as regras. Então, assim como os jogos, ilustrativamente falando, são as escrituras. Tem regras para se interpretar. Cada gênero tem a sua especificidade. Eu não posso, por exemplo, interpretar um texto narrativo da mesma forma que eu interpreto um texto poético, da mesma forma que eu interpreto um texto apocalíptico. Se o gênero muda, logo, muitas regras que eu emprego para interpretá-lo também vai mudar. Porque quando o autor bíblico escreve, ele deliberadamente escolheu submeter o seu texto àquele tipo literário. Talvez, com exceção dos evangelhos, todos os outros gêneros já existiam no contexto dos autores. E eles escolheram submeter, se assim podemos dizer, claro que com a inspiração divina, os seus textos a tipos literários existentes. De modo que, para que eu possa compreender adequadamente o texto, eu tenho que conhecer as características que caracterizam aquele texto. Se eu não conhecer, eu vou interpretar errado. Então eu preciso chegar diante de um texto bíblico e perguntar: tudo bem, meu amiguinho, como vai? Como que eu tenho que te ler? Quem é você? Quais são as suas peculiaridades? Muito bom. Aí você tá lendo, por exemplo, uma narrativa. Narrativa, eu tenho que me preocupar com os detalhes. Tudo aquilo que aparece nas narrativas são importantes e propositais. E mesmo porque é resumido, né? Exato. Então ele escolheu as palavras ali zipadas pra te falar muita coisa. Né? Exato. Então, eu tô lendo ali uma narrativa, eu tenho que prestar atenção nos detalhes. Vou dar um exemplo. Nós estamos lendo os livros dos reis de Israel, mais especificamente, 1 Reis. Aí lá está escrito que Salomão, ele tinha muitas mulheres,
muitos cavalos, carros do Egito, ouro, e tinha isso e tinha aquilo. Geralmente, nós lemos isso, só uma descrição despretensiosa ali da sua riqueza. Não, esses detalhes são importantes. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, Deus tinha dito que o rei não poderia acumular mulheres, riquezas, cavalos, inclusive do Egito. Então, a descrição desses elementos, elas são propositais. Então, olha só, numa narrativa, eu presto atenção nos detalhes. A gente pega, por exemplo, os textos poéticos, que eu sou, assim, apaixonado pelos textos poéticos. Os textos poéticos, eles têm figuras de linguagens, eles têm imagens, que é um pouco diferente, aquelas imagens que o autor cria, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele quer que você imagine o pasto, sinta o cheiro das águas, ele quer criar. É o elemento de concretude que os autores bíblicos trabalham. Então, na poesia, eu presto atenção nas figuras de linguagem, nas imagens e também nos paralelismos. É um termo técnico que a gente usa para falar dos paralelos de ideia. E tem vários. Paralelismo sinonímico, antitético, complementar, de degrau, climático. Eu tenho que conhecer essas características. A gente vai, por exemplo, para a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, se você não entende o gênero antes, você não entende o texto. Porque a literatura apocalíptica, ela trabalha, primeiro, com números. São vários números. E os números ali, eles são simbólicos. Eles querem transmitir. Alguns estudiosos chamam isso de gematria. Você pega lá o 666, provavelmente uma referência a Nero César. Você verte ali o nome Nero César em hebraico, você conta as letras, dá 666 ou 616. Há uma discussão entre os estudiosos. Mas é por isso que tem 666, 12, 144, 12 portas. Então, os números no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, os números são altamente simbólicos. Outro detalhe, é um livro que é descrito como a história se desenrolará na ótica divina. Ou seja, é uma interpretação consumada da história. Jesus não disse para João, olha, eu estou te mostrando essas coisas que talvez vão acontecer. As coisas que vão acontecer. Então, o pressuposto que eu tenho que ter, os números são simbólicos, aquilo que está sendo descrito certamente ocorrerá, e vários elementos que aparecem no texto são simbólicos. Aqui eu vou falar uma coisa um tanto quanto polêmica, mas eu estou amparado com alguns estudiosos. Você pega, por exemplo, no finalzinho de Apocalipse, agora eu vou parafrasear o texto. As coisas já se passaram, tudo se fez novo, e o mar já não existe mais. O mar ali, muito provavelmente, de acordo com Grant Osborne, é uma referência não ao mar literal, mas o mar na Bíblia, segundo Osborne e outros estudiosos, ele tem uma acepção, uma conotação negativa. De caos, vem feras, né? De algo que é ruim. É por isso, por exemplo, que a gente está lendo Gênesis, o texto fala que o Espírito de Deus, ele paira sobre as águas. Ele não faz parte das águas. Na sequência, Moisés, lá dando um pulo para Êxodo, ele é colocado no rio, no Nilo ali, né? Ele é tirado disso. Depois, mais pra frente, ele tem o mar, né? O Yam Suf, né? O mar de juncos, ou o mar vermelho na sua frente. O mar tem que ser aberto. Josué, mais pra frente, precisa abrir o Jordão. E o dilúvio, né? O dilúvio, exato. Tem a ver com o juízo, né? Exato. A capa do profeta cai, as águas se abrem, o profeta tá trabalhando lá, o machado cai onde? Na água. Aí vamos dar um salto. Jonas, lá na frente, ele é engolido por um Dag Gadol, né? Um grande peixe, um peixão, nas águas. Jesus, no Novo Testamento, ele acalma o vento, a tempestade. A gente chega lá no Apocalipse e fala que o mar já não existe mais. Provavelmente esse mar aí é uma referência ao caos. Os semitas, os judeus, na verdade, eles nunca foram especialistas no contexto náutico. Isso era mais os fenícios que mexiam com essas coisas. Então, criou-se muitos mitos, muitas histórias. Pescadores, pessoas desapareciam no mar. Então, o mar sempre foi uma coisa assim de pavor. Então, provavelmente, quando João diz e o mar já não existe mais, a ideia é as coisas velhas se passaram, mais uma vez parafraseando o texto, tudo se fez novo e o caos, a desordem, já não existe mais. Uau. Isso é incrível, né? Incrível. Uau, muito bom. E eu gosto muito dessa parte de olhar para estilos literários, porque, por exemplo, 66%, se eu não me engano, da Bíblia é narrativa, né? E narrativa, muitas vezes, não tem um julgamento de valor ali nela. Perfeito. Né? Então, você vê Abraão fazendo uma coisa, você não pode falar, vou fazer também. Né? Ou não, tá totalmente errado, porque muitas vezes o próprio autor não falou ali. Jefité sacrificando provavelmente a filha? Ele não faz o julgamento de valor, ele tá descrevendo a história como quase um jornalista descrevendo algo que aconteceu, né? E
E aí é um desafio para nós Atos, né? Porque é uma narrativa, né? E apesar de ser extremamente pedagógica de como a igreja deve ser tal, é uma narrativa, né? E eu vejo que um texto que usam de forma equivocada, e até você falou, né? Você citou o do ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não desviará dele, né? Tem esse outro texto que é do soldado que se converte, né? Atos 16:31. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí muita gente pega isso e fala, ó, você crê em Jesus, sua casa você salva. E aí, às vezes, não acontece. E mais um monte de gente frustrada com Deus. Porque lá está escrito, se eu crer, a minha casa inteira vai ser salva. Mas meu filho não se converte, meu marido não se converteu, e minha esposa não se converteu e tal. Mas é uma narrativa. Tá falando sobre aquele soldado, de uma época completamente patriarcal, onde quando um homem ia num caminho, todo mundo seguia ele como pai, como marido. É um outro contexto, né? Então, como é fundamental aprender isso, né? Nós temos que sempre fazer uma distinção, aquilo que você falou, entre aquilo que é descritivo e aquilo que é normativo. Muitas vezes o autor está apenas descrevendo o que aconteceu, não aquilo que necessariamente acontecerá em todas as situações. Claro que nós aprendemos através das narrativas, isso é inegável, né? Muito. Você pega, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Sim. Então, o Antigo Testamento, as narrativas nos ensinam muito, mas temos que tomar cuidado com esse ensino. Não temos que imitar a prática de todos os personagens. Não dá. Sim. Davi, por exemplo, cometeu pecados terríveis. Nós vamos imitar a prática de Davi? Exato. Muito bom. Uau! Eu sou apaixonado por essa... Por esse assunto e tal. E uma coisa que eu fiquei muito mexido essa semana eu tava vendo o TikTok. Eu tava vendo o TikTok assim, e eu falei, não, esse ano eu preciso aprender como é que faz para pregar a mensagem ali no TikTok, né? Eu diria que a gente não acertou ainda, né? Aí eu tava vendo ali e tal, como é que o pessoal faz e tal. Aí apareceu uma mulher, se eu não me engano, ela não sei, de profissão, eu não sei. Mas ela é uma jovem, assim, e ela falando assim, ó, gente, comecei a ler a Bíblia. Ela disse que ela, se eu não me engano, é ateia e tal. Comecei a ler a Bíblia aqui. E eu vou nessa jornada aqui e tal. E ela começou a fazer vídeos falando da experiência dela de ler a Bíblia. E foi muito interessante, assim, porque ela falou assim, gente, eu tô chocada. Eu não sabia que a Bíblia era histórias. Na minha cabeça, a Bíblia era muito parecida com os 10 mandamentos, assim, várias coisas, faz isso, não faz aquilo, isso está errado, isso está certo e tal. E aí ela, quando chegando no final de Gênesis, ela assim, nossa gente, é a história de um povo. Ninguém nunca me contou que isso aqui era a história de um povo e tal. E aí, tem tudo, né? Tem drama, tem ação, tem aventura. Tem ação, E ela falou, nossa, como é dinâmico, né? É resumido, né? E tal, e já passa para isso, já passa para aquilo e tal. E me despertou de falar, cara, quantas pessoas não sabem absolutamente nada sobre a Bíblia. Né? E a gente olha para o Brasil e fala, não, é um país já evangelizado, né, tal. Quantas pessoas não sabem absolutamente nada e dentro da igreja? E aí eu queria encorajar você que está aqui. Isso aqui que a gente está falando, né, e nós estamos aqui falando do livro do Rodrigo, mas para muito além disso, né, aprender a interpretar a Bíblia, a ilustração que me veio no meio aqui, Rodrigo, é a seguinte... Talvez você está nos ouvindo e está percebendo que não é fácil. Não é algo fácil, não é algo impossível, mas não é algo fácil. E me veio essa ilustração de quando você quer tirar carta. Né? Não é fácil aprender a dirigir um carro. Tem vários detalhes, várias coisas, e até na questão do carro é até perigoso você não saber fazer bem feito, né? Só que você vai, por quê? Porque vai te dar um poder de locomoção. E aí me veio essa ilustração. E vai te dar o poder de levar mais pessoas. Talvez o mais fácil seria aprender a pilotar uma moto. Mas a moto você leva mais um. Aí você pode aprender a pilotar um carro, que é um pouquinho mais difícil. Aí você leva mais 3, 4. Mas aí você poderia aprender a pilotar uma van. Aí você leva já uns 10. Mas quem sabe tem gente aqui que vai ter a coragem de aprender a pilotar um ônibus. E levar mais 40 com você. E quem sabe alguém vai ser um piloto de avião aqui. Entendeu? Porque quanto mais a gente se debruçar, mais condição a gente tem de se levantar e defender o motivo da nossa fé. Mais a gente tem condições de discipular pessoas. Então eu queria encorajar você a entrar nessa jornada. Talvez isso aqui poderia ser uma porta de entrada
para isso, mas depois ir até para outros livros e outros textos e outros cursos, para que não só você seja muito abençoado, mas sua casa, as pessoas ao seu redor, né? Perfeito. Pegando um gancho no que você falou, é muito lindo isso. E eu concordo, assim, em número, gênero e grau. E esse livro, ele é escrito, de fato, numa linguagem descomplicada. Exato. Esse é o propósito, né? O que eu vejo hoje em dia, Douglas, infelizmente, são muitos líderes, eles ficam alimentando girafa. O povo de Deus, as ovelhas estão aqui, e eles estão aqui alimentando girafa. Eles não falam na linguagem do povo, eles não interpretam para o povo. E as escrituras nos estimulam a falarmos de forma que as pessoas entendam. Sim. Eu vejo, por exemplo, as pessoas elas começam a estudar teologia e aí descobrem um dicionário, né? Aí ela sobe no púlpito, o dicionário de Bauer, Dunker, Arndt, Gingrich. E ela começa assim, abre a sua Bíblia no livro de Bereshit. Vocês não sabem o que é Bereshit? Uma pedância. E o povo de Deus precisando, né, de exegetas que falam na linguagem do povo. É aquilo que eu sempre falo, né? Nós precisamos falar de uma forma que as pessoas entendam. Nós precisamos falar ao coração das pessoas. Se a nossa mensagem ela não for compreensível, acabou. E muitas vezes isso acontece pela ausência de igreja. Muito bom. Mentes teológicas, como Van Hooser falou, né, pertencem a corpos eclesiásticos. Exatamente. Então A nós igreja temos que local é o lugar. envolver com a igreja, ter essa paixão por aprender as escrituras, mas com o propósito de ajudar o povo. Você pega Neemias 8:8, lá está escrito que eles liam um livro na lei de Deus e eles interpretavam e davam explicações. Isso é muito profundo. Por quê? Neemias, ele está no terceiro retorno do cativeiro. O povo de Israel sofreu ali 3 ou 4 deportações. 605, 597, 586 e talvez 582. E eles ficaram cerca de 70 anos na Babilônia. E depois eles vão voltar. Teve ali a repatriação, 538, 458 e 444. Em 444, Neemias volta. E o contexto ali de Esdras lendo a lei, esse é o contexto, né? Que ele está diante do povo. Então eles liam o livro na lei de Deus. E isso é muito curioso. Por quê? Eles foram para a Babilônia e lá eles aprenderam a falar o aramaico. Eles tinham perdido, né, digamos, a maioria deles, a fluência no hebraico. Exato. Só que o texto fala que eles liam o livro quando voltaram na lei de Deus. Ou seja, estava em hebraico. Então, provavelmente, o que eles estavam fazendo? Lendo o livro ali em hebraico e fazendo uma tradução simultânea para o aramaico a fim de que o povo entendesse. O que isso mostra para nós? Que nós temos que nos debruçar, estudar, pesquisar, nos aprofundar e fazer com que a nossa mensagem seja compreensível. Teologia serva da igreja. E era uma reforma, né? Exato. Era tão importante, e para mim ali a mensagem do Neemias com Esdras ali é tão importante quanto reconstruir os muros físicos, era essa reconstrução espiritual, né, espiritual através da palavra, né? Esse avivamento através da palavra. Né? Isso é maravilhoso. Tem que ter uma finalidade prática. Inclusive no livro, algo que eu não comentei, sempre que eu... como é que eu faço as explicações? Eu mostro o versículo mal interpretado, mostro como ele normalmente é mal interpretado, corrijo com muito amor e respeito a interpretação, e no final, para os 49 versículos, eu trago uma aplicação prática. Muito bom. Que eu acho isso extremamente importante. Muito legal. Gente, a gente tem até aqui no canal, a gente conversando aqui, o quadro Você Entendeu Errado. Então tem vários vídeos que pode te ajudar. E eu tô muito feliz porque eu e o Saulo começamos isso há 5, 6 anos atrás, e a gente veio construindo isso, e o Saulo tem se dedicado a isso. E eu tô muito feliz do Rodrigo adicionando ainda mais, e outros, né, que já fazem esse trabalho, mas o Rodrigo adicionando ainda mais, porque cada um fala de um jeito, e eu queria muito que você seguisse o Rodrigo nas redes sociais. Ele tem feito um trabalho ali constante, né, intenso ali, através também das redes sociais dele. Então eu vou deixar aqui na descrição para você segui-lo, conhecer mais o trabalho dele e indicar você ler o livro. Vou deixar na descrição aqui o link do livro para você pedir aí, tá bom? Agradecer a editora Thomas Nelson ter enviado o Rodrigo aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela gentileza. Estamos juntos. Foi um grande prazer. Sou fã, viu? Acompanho assiduamente o podcast. Você é uma bênção. Que Deus continue te abençoando, te dando graça. Você é um presente de Deus para a igreja brasileira. Que Deus continue te usando. Obrigado, Rodrigo. Que teve muita sabedoria e ousadia
para você até o fim ser fiel ao que o Senhor chamou você para fazer. Amém. Amém? Amém. Obrigado por você que ficou ouvindo, assistindo. E eu queria te encorajar a pegar esse link e mandar pra galera. Manda nos grupos aí da igreja para que mais pessoas sejam despertadas com fome pela palavra de Deus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.